Olá, crocheteiros e crocheteiras! Chegamos à nossa aula de número 3. Então, se você chegou até aqui, é porque você já viu uma introdução básica sobre a história do crochê, um pouco da nossa história, um pouco dos materiais que nós usamos e os principais pontos utilizados na técnica. Nesta terceira aula, nós vamos aprender a fazer peças com bases redondas, feitas de forma circular. E, na quarta aula, peças retas. Então, aproveite todas as dicas desta aula, treine bastante e bora crochetar com a gente! Bom, gente, para fazermos o projeto de hoje, nós vamos utilizar esse fio residual. Ele é um fio com uma espessura um pouco mais larga e por isso eu vou utilizar uma agulha de 10 milímetros, tá? Ela encaixa certinho aqui, ainda tem uma pequena sobra aqui para poder segurar da sustância aqui para o nosso fio. Não se esqueçam que o fio residual, além de mais indicado para quem está começando, ele tem variações no decorrer de todo o rolo. Então pode ser que ele afine um pouco, que você encontre nós, costuras, colas, enfim. Mas em todo caso ele ainda é o mais indicado para quem está começando. Então, no projeto de hoje nós vamos aprender a fazer duas peças. Um cestinho redondo e um porta-objeto, tá? Que a gente aqui utiliza muito como porta-joias também. Então, para começar, a gente vai trabalhar com o círculo mágico que foi ensinado para vocês na aula 2. Então, vou pegar o meu fio, a ponta do meu fio eu vou trazer para frente, vou pegar o meu fio de base, jogar para trás, cruzadinho. Vou introduzir a agulha no meio do meu círculo, puxar o fio de base, dando uma leve torcida para frente e segurar aqui todos os nós juntos com a mão que segura a agulha e passar aqui o meu fio de base por dentro do elo da minha agulha, ok? Então eu fiz aqui já o meu nozinho inicial, tá? Nós vamos trabalhar esse projeto todo em ponto baixo, que é o ponto mais básico que tem do crochê e que vai ficar tão bonito que vocês vão adorar fazer outros cestos com ele, tá? Então aqui nós vamos fazer como? Nesse primeiro momento, a gente vai contar esse nozinho inicial, né, esse primeiro ponto baixo, como ponto, tá? Tem gente que conta, tem gente que não conta. Aí vai da sua prática. Você vai observando também no acabamento final se você vai manter esse nó inicial ou não. Para preencher o nosso círculo mágico, a gente vai introduzir a agulha por dentro desses dois fios, ó. Passar o fio de fora para dentro, laçar o fio na minha agulha e tirar os dois elos da minha agulha de uma vez. Então eu tô passando a agulha por dentro do meu círculo, pegando o fio de base, laçando o fio de base e passando por dentro dos dois elos da minha agulha. Percebam que a gente já tá preenchendo aqui, né, o nosso elo e que aqui, ó, a gente vai conseguir ajustar para a quantidade de pontos que a gente quiser. No caso aqui, nós vamos fazer 8 pontos, tá? Então aqui eu já tenho 3 pontos, vou completar. Já vou começar a ajustar aqui para caber o meu último pontinho, tá? Prontinho, ó. Aqui eu já tenho os meus pontinhos dentro do meu círculo mágico. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que foi o nó inicial. Você também pode contar pela cabeça do ponto, tá? Só que aqui você vai perceber que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque o primeiro ponto não tem uma cabeça de ponto. A gente vai formar ela agora no fechamento. Então aqui, pra ajustar, eu vou puxar meu círculo mágico, aquele fiozinho de sobra, ó. Eu posso até dar uma ajustadinha assim pra ele puxar cada vez mais. Percebam que ele vai ficando bem fechadinho, ó. Tá? Fechei aqui. Pra gente fechar o nosso círculo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, o ponto baixíssimo é aquele ponto bem simples que você só introduz a agulha aqui. Deixa eu pegar uma agulha mais fina. Você vai introduzir a agulha aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto, ó. Bem aqui, tá vendo? Laçar o meu fio pra fora.
Esse primeiro ponto é um pouquinho apertado. Depois ele se mantém um pouco mais frouxo. O ideal é que você deixe o ponto bem molinho também, bem soltinho na agulha, para que ele não fique difícil de tirar depois. E aí aqui você passa esse elo por dentro do elo que estava na sua agulha, ok? Então agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, certo? Aqui a gente vai começar a fazer aumentos para criar um tamanho aqui específico para a gente fazer a subida do nosso cestinho, tá? Feito aqui o fechamento do meu círculo mágico com os meus 8 pontos, né? Fechamento com um ponto baixíssimo, agora a gente vai começar a ampliar essa base para a gente ter um tamanho aqui para o nosso projeto. Então, para a gente começar a crescer as carreiras, a gente começa a fazer aumentos dentro dos pontos de base, tá? Aqui a gente tem 8 pontos, a gente vai dobrar essa quantidade de pontos, ficando com 16. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou começar a introduzir nesse mesmo ponto aqui embaixo, ó, 2 pontos baixos, tá? Que é o ponto que a gente vai fazer esse projeto. Então, ó, percebam que aqui eu já tenho 2 pontos no mesmo ponto de base. E aqui eu vou seguir fazendo isso por todos os outros pontos, tá? Sempre fazendo parzinhos, ok? Bom, gente, aqui nós já fizemos, então, 14 pontos, tá? Está ok, tá? Eu tenho 2 pontos, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos. Então, eu preciso de 16 pontos, porque eu tô multiplicando a quantidade de pontos iniciais. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo e vou considerar essa correntinha como ponto. Então, eu totalizo 16. Ok? Feito isso, eu vou fechar a minha carreira, minha segunda carreira, né, de pontos baixos, da mesma forma que fechamos na carreira anterior. Então, eu venho aqui, pego o meu fio lá atrás e passo por dentro do fio da minha agulha. Então, ó, percebam que o trabalho fica bem redondinho, tá vendo? A gente começou com 8 pontos no nosso círculo mágico e duplicamos ele aqui, ficando com 16. Então aqui, ó, só para vocês darem uma olhada também, o verso do trabalho, esse fio que a gente fez o círculo mágico que sobra, o ideal para que o seu trabalho fique mais bem acabado é que você passe esse fio por dentro dos pontos aqui da sua primeira carreira, para que ele fique escondido e você tenha um arremate mais interessante. Então, o ideal é que você pegue uma agulha um pouco mais fina, eu peguei essa de 5 milímetros, eu passo a minha agulha aqui, ó, pelo meio dos pontos, sem chegar lá na frente, tá vendo, ó? Você não consegue ver minha agulha aqui. Eu pesco esse meu fio e passo ele lá pra trás, ó. Perceba que ele some aqui atrás dos pontos, né? Você pode fazer isso por uma quantidade de pontos, depois você pode cortar. Ou, se você preferir, você pode dar um pontinho com linha e agulha de costura para que ele fique melhor ainda acabado, tá? Agora que nós estamos fazendo um cestinho, nós não vamos mais trabalhar com aumentos, tá? Nós vamos começar a subir o nosso cesto. Então aqui a gente tem, novamente, os pontos iniciais e a segunda carreira de pontos com aumento. Se eu fosse trabalhar com aumento do meu projeto aqui, se eu fosse ampliar a minha base, na terceira carreira eu ia fazer da seguinte forma: 2 pontos nesse mesmo ponto de base, um ponto sozinho. Uma dupla de pontos, um ponto sozinho. Uma dupla de pontos, um ponto sozinho até o final da minha carreira, tá? Que a gente ia começar a trabalhar o aumento da nossa base. Mas eu vou subir apenas fazendo ponto sobre ponto, tá? Então eu vou fazer um ponto aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e até o final da minha carreira. É interessante a gente comentar aqui também que muitas crocheteiras trabalham com o aumento de pontos de forma aleatória. Tá? Como seria isso? Ao invés da gente trabalhar a forma matemática com o crochê, que é
exatamente trabalhar esse tipo de aumento, né, intercalados, duplos ou intercalados, a pessoa vai produzindo crochê e quando vê que o trabalho começa a querer subir, ela inclui um aumento, tá? Isso pode ser feito também, não tá errado. Só que você tem que ter já um entendimento um pouco mais amplo de como você quer a sua base, porque pode ser que você crie uma ponta em algum determinado espaço da base do seu projeto. Porque como você está fazendo os aumentos aleatoriamente, pode ser que você ponha mais aumentos de um lado, menos do outro, então tem que ser bem observado isso. Aqui a gente prefere trabalhar desta forma, tá? A gente trabalha com os aumentos seguindo essa regrinha. Eu vou deixar aqui uma legenda para mostrar para vocês como que a gente costuma trabalhar os aumentos, para vocês terem uma ideia e irem entendendo. Mas a ideia aqui principal é essa, tá? Não trabalhar de forma aleatória, é seguir da forma matemática mesmo. Se eu fosse fazer uma quarta carreira, por exemplo, eu teria minha primeira carreira com os pontos de base, né, a quantidade X de pontos, a segunda carreira com todos os pontos com aumento, a terceira carreira um aumento, um ponto solto, um aumento, um ponto solto intercalado até o final, a quarta carreira um aumento, dois pontos soltos, um aumento, dois pontos soltos, tá? Então, só para vocês irem se baseando, a gente normalmente trabalha assim aqui. Bom, para subir o nosso cestinho, vou pegar aqui a minha agulha e aqui onde a gente fez o fechamento, eu já vou fazer uma correntinha pra ser o nosso primeiro pontinho, tá? E aí, só vamos contar pra ver se tá tudo certinho. Eu vou começar por aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos, tá certinho? Então, feito esse meu primeiro ponto, agora a gente vai começar a subir, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a trabalhar pegando apenas a alça de trás aqui dos meus pontos de base, das cabeças de ponto, né, da carreira anterior. Porque a gente vai querer deixar esse primeiro ladinho aqui em evidência, até para que ele fixe melhor quando apoiado em alguma superfície. Só que no crochê a gente costuma indicar que você não pegue apenas um ponto sozinho na agulha. Eu já vou mostrar por quê. Quando você pega só um ponto e faz aqui o ponto que você está trabalhando, ó, percebam que ele fica com um buraco. E a ideia é que você deixe ele sem buracos, né? Que você deixe o trabalho bem estruturado e bem acabado. Então a ideia aqui é que você sempre pegue esse terceiro pontinho aqui, ó. Tá? Você vai usar essa artimanha, ó. Você vai pegar esse ponto de trás mais esse daqui. E aí sim você vai ter dois fios na sua agulha e vai poder fazer o seu ponto. Então olha só, passei minha agulha pelo elo de trás aqui da minha cabeça de ponto e por esse daqui, certo? Então eu vou pescar o meu fio lá atrás, trazer pra frente e criar o meu ponto baixo, ok? Percebam que aqui vai começar a ficar em evidência, ó. Então vamos lá novamente, ó. Peguei a alça de trás, a outra alça, formei meu ponto baixo. Vou mostrar de novo, ó. Peguei aqui, vou pegar esse aqui, ó. Olhem só que legal. Ele já vai começar a subir, porque eu tô trabalhando, como eu disse anteriormente, ponto sobre ponto, tá? Eu tenho dois pontos aqui, eu não vou fazer dois aumentos, eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior. E aí aqui ele vai ficar com essa partezinha aqui mais em evidência, tá vendo? Bom, aí aqui não tem surpresa, tá? A gente vai seguir fazendo os pontos baixos dessa forma, pega pela alça de trás, as duas, né, alças de trás, até o final da carreira. Então, eu vou seguir aqui, vocês sigam aí, e aí no final a gente vê como é que ele vai ficando, ok? Mas percebam que ele já tem uma alturinha aqui, ó. Certo? Já dá pra gente trabalhar legal aqui a primeira carreira de subida do nosso cestinho. Então, bora lá. Prontinho, ó, chegamos aqui ao final da nossa carreira. Então, eu vou fazer o meu último ponto aqui. Ok? Olha só.
Então, aqui eu já tenho a minha base, né, com a parte da frente do meu pontinho aqui da cabeça de ponta em evidência, e já tenho uma subida aqui. Percebam que ele fica bem certinho, ó. Então, vamos contar os pontos pra ver se tá ok, ó. Vou pegar a agulha mais fina aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. Agora, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo, como eu fiz anteriormente em todas as outras, né? Pego aqui, ó, a cabeça do meu ponto inteira, não só mais a parte de trás. Pesco o meu fio lá atrás e fecho ele aqui. Percebam que aqui, a partir de agora, você vai começar a perceber que esse fiozinho vai ficar em evidência por causa do tipo de fechamento que a gente está fazendo, que é o ponto baixíssimo, tá? E aqui a gente vai usar esse cestinho para que você possa guardar as suas agulhas. Então eu preciso que ela tenha uma altura para que você coloque a sua agulha e ela fique segura aqui dentro, sem pender ou cair, tá? Então, deduzindo que a gente está trabalhando com pontos baixos e que essa é a nossa primeira carreira, acredito que a gente precise fazer pelo menos mais umas 4 ou 5 carreiras aqui. Então, a gente vai seguir da mesma forma, tá? Eu vou pegar o meu fio aqui de base da agulha, vou fazer uma correntinha, que já vai representar o meu primeiro ponto baixo, e vou seguir aqui introduzindo os pontos, ponto sobre ponto, tá? Um em cima do outro, com a cabeça de ponto da carreira anterior, e vou fazer minha segunda carreira. Não muda nada aqui, tá? A gente só vai incluindo carreiras para criar o aumento que a gente quer. Então, ó, percebam que ponto sobre ponto, ele vai ficando com o desenho bem em evidência e o seu trabalho vai ganhando altura, ok? Então, vamos seguindo aqui. Prontinho, ó. Cheguei aqui ao final do meu cestinho. E aí a gente já consegue observar que a gente já tem um cestinho com uma altura mais bacana, né? Então, a gente já tem aqui as nossas duas carreiras de pontos baixos. E aqui a gente vai fechar essa carreira novamente. Se você tiver em dúvida se tá fazendo a coisa certa, sempre confira os pontos que você tem na sua carreira, tá? Então, pra gente conferir e checar se tá tudo ok, eu vou seguir aqui, ó. Vou considerar aquela primeira correntinha como ponto. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos, tá certinho? Por isso que a gente gosta de fazer os aumentos seguindo um pouco essa estratégia matemática, tá? Porque até para você poder contar os pontos e entender se você tá fazendo da forma certa, é melhor. Você tem já como base que você já tem 16 pontos aqui porque dobrou a sua primeira carreira, então você sabe que você tem que seguir 16 carreiras até a altura que você quer. Então, vou seguir aqui por mais 2 carreiras pra gente ver se 4 já atende o que a gente precisa e vocês seguem aí que eu já volto. Novamente, percebam que o gancho da agulha sempre tem que ser usado a nosso favor, tá? Então, ó, uma vez que ele é introduzido na cabeça do ponto, ele fica com a ponta pra cima. Pra exatamente eu pescar o meu fio, passar ele aqui por dentro, ó, e jogar ele pra cima. Aí você já vê que a cabeça do ponto fica aqui na minha frente. Aí eu laço novamente, ó, ela vai abaixando pra entrar dentro do elo e passar pelo ponto da minha agulha, tá? Outra dica, não deixe de usar o gancho a seu favor. Ele é primordial para que você possa entender o processo de realização dos pontos, tá? Então, ó, ele faz todo um desenho aqui, ó, ele dança na sua mão para poder fazer o desenho dos pontos. Assim como a sua mão também dança, né, ao fazer o desenho dos pontos. Então, preste bastante atenção nisso, que isso é muito importante para o desenvolvimento e aprimoramento do seu estudo no crochê. Já cheguei aqui ao final, vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui. E olha só,
como ele já tá ficando bem bacaninha. Tá vendo? E como ele fica bem certinho, eu vou deixar esse nozinho aqui dentro, depois a gente vai arrematar melhor. Tá? Então eu já tenho a minha base bem bacana. Eu vou precisar subir mais um pouco sim, ó, pra gente poder deixar pelo menos até aqui assim. Então acho que mais 2 carreiras, vou totalizar 5 mesmo. Eu já consigo criar o meu cestinho porta-agulha. Então eu vou seguindo aqui. Quando eu finalizar as 5 carreiras eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final, tá bom? Bom, gente, ó, chegamos aqui ao final da nossa 5ª carreira, então vou fazer o meu último ponto baixo. E aqui eu já vou incluir o ponto baixíssimo, tá? Eu só queria mostrar pra vocês como vocês identificam as carreiras. Lembra que a gente falou do desenho do ponto? Então, o desenho do ponto baixo é esse Vzinho, certo? Então, cada vez que você vê um Vzinho, você já pode identificar como uma carreira. Então, aqui eu tenho a minha primeira carreira de início, com 8 pontos, os aumentos com 16, eu tenho as 2 carreiras de base, tá? A partir daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de subida. Percebam que ele tem também, bem evidente, onde é mesmo cada carreira, né? Onde que começa e termina o desenho do meu ponto. Então aqui a gente já consegue identificar que são as 5 carreiras. Aqui agora, pra gente fazer um acabamento bem legal, a gente vai trabalhar toda a volta do nosso cesto com ponto baixíssimo. Só que não se preocupem que esse fiozinho só fica aparente no final das carreiras, tá? Então você pode jogar ele pra trás, você não precisa deixar ele à mostra. Você deixa ele pra trás e deixa a parte que todos os pontos estão certinhos pra frente. Então aqui, como se a gente fosse terminar mesmo, de fato, uma carreira, vou introduzir a agulha, puxar meu fio de base pra fora e fechar aqui a minha carreira. Só que eu vou continuar fazendo isso até o final dela. Então eu venho aqui, passo a minha agulha por dentro da cabeça do ponto anterior e vou fazendo o meu ponto baixíssimo aqui, toda a extremidade do meu cestinho. Outra coisa importante a observar aqui, gente, é que tem muita gente que se preocupa muito em o fio ficar tecido mostrando essa divisória, tá? Ao invés dele ficar com o lado liso pra frente, ele fica com essa divisória. Pode ver que ele aparece bem aqui, ó. Não se preocupem com isso agora, tá? Treinem bastante para vocês entenderem todo o processo. E depois vocês vão ver que o jeito de pegar o fio muda um pouco, né? O jeito de encaixar a agulha e passar ali pra frente, ó, influencia um pouco em como ele vai ser passado pro lado de cá. Então, não se preocupem com isso agora. Treinem bem para que depois vocês consigam aprimorar da forma de vocês, como vocês querem o resultado final do projeto. Ok? Então, ó. Aqui, já fiz a volta toda, tá vendo? Ó, fiz a volta toda. E aqui no final, pra gente fazer o acabamento e ficar bem bacana, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o último ponto e vou cortar o meu fio pra poder fazer um acabamento aqui e aqui em cima pra ficar bem certinho. Então aqui eu vou pegar uma tesoura, vou cortar aqui o meu fio de base com uma sobra considerável e vou replicar, na verdade, esse desenho do elo aqui para fazer o acabamento, certo? Então prestem bastante atenção porque isso é muito interessante para vocês fazerem o acabamento dos pontos, tá? Então eu vou, ó, pegar a minha agulha e passar de baixo para cima dentro do elo que ficou de frente para mim, né? Ele fica de frente aqui. Então passei de baixo para cima, ó. Puxei ele aqui para fora, tá? Então eu já desenhei esse pedacinho aqui, tá vendo, ó? E agora eu vou passar aqui, ó, de cima para baixo, dentro desse mesmo desenho do elo que tá de frente pra mim. Vou pegar o meu fio e vou passar ele lá pra trás. Olha só. Prontinho, aqui eu já fiz, repliquei aqui esse desenho que fica virado pra mim. Só que aqui ele também tem esse desenho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse ponto, tá? Essa cabeça de ponto. Vou passar minha agulha no meio dele, ó, de cima pra baixo, e vou pescar o primeiro lacinho dele aqui. Vou pegar o meu fio, passar aqui por dentro. Ele vai sair no meio do meu ponto, tá vendo, ó? Prontinho. Percebam que aqui ele tá bem acabadinho. E aqui agora, o
que eu passei ele pra fora, eu vou pegar esse ponto que tá virado pra cima e vou fazer como eu fiz aqui embaixo. Vou passar a minha agulha de baixo pra cima. Vou puxar o meu fio pra fora. Tá? Então, eu já criei essa primeira alcinha aqui. E aqui eu vou dar uma ajustadinha, ó. Vou pegar esse ponto de baixo, mas entrar novamente aqui no meio do desenho do ponto e vou passar a sobra do fio aqui pra baixo, ó. Prontinho. Aí esse fio depois a gente vai fazer um arremate por dentro dos pontos aqui, com uma agulha mais fina, e vamos arrematar. Bom, outra coisa importante a observar aqui é que o crochê é moldável, tá? Conforme você vai mexendo nele, ele vai perdendo a forma, ele vai ficando esquisito, a não ser que você queira uma coisa mais orgânica, você até poderia deixar assim. Mas ele é todo ajustável. Então, o ideal é que depois que você terminar a sua peça, você ajuste ela, tá? Se ela é redondinha, você ajusta para que ela fique bem redondinha. Depois que você fizer todo o processo de esconder esse fio por dentro dos pontos, você pode recortá-lo. Tá? E aqui, então, a gente já tem o nosso cestinho porta-agulha, tá? Feito todo em ponto baixo, com uma carreira de aumento. Então, aqui, ó, a gente já pode colocar as nossas agulhas e aproveitar o nosso cestinho para poder ir estudando também como fomos melhorando na criação dos pontos baixos e nos trabalhos circulares, além de já ter o porta-objeto para guardar suas primeiras agulhas de crochê. Então, feito o primeiro projeto, agora a gente vai fazer um outro projeto muito mais simples que esse, mas que é tão útil quanto o nosso porta-agulha. Fiquem aí que a gente já volta. Bom, a segunda peça que vamos produzir de forma circular é um porta-joias, tá? Que pode ser um porta-objetos pequenos também. Aqui não tem mistério, gente. A gente vai fazer o círculo mágico novamente. Tá? Daquela mesma forma que fizemos das outras vezes. Aqui, contando com esse ponto, eu vou incluir 8 pontos baixos dentro do meu círculo mágico. Vamos só conferir. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho. Aqui eu vou ajustar. Percebam que quanto mais eu ajusto, ó, mais eu consigo puxar aqui e deixar aqui bem fechadinho. Aqui, como eu disse anteriormente, a gente vai encaixar a agulha aqui, na cabeça do ponto, ó, e vai fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui, ponho a minha agulha aqui e passo por dentro do elo da minha agulha, ok? Só pra gente conferir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Aqui também não tem mistério, tá? A gente vai fazer pontos duplos dentro de cada ponto da carreira anterior. Chegando aqui ao final, vamos contar para ver se está tudo ok, certo? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou incluir mais um aqui para dar os meus 16 pontos. Certo? Então, essa primeira correntinha serve como ponto baixo. Então, eu vou pegar, incluir mais um ponto baixo aqui e agora finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Perfeito. Já tenho aqui minha primeira carreira inicial, mais meus pontos de aumento. Aqui agora, a gente optou em fazer esse projeto só para você poder, mais uma vez, entender a questão dos aumentos da base do nosso trabalho, tá? Aqui, a gente vai fazer agora os aumentos alternados. Então, aqui eu vou fazer um ponto solto e aqui eu vou fazer um aumento. 1,
2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? No próximo ponto eu faço um ponto sozinho. E no próximo, uma duplinha. Certo? E eu vou seguir desta forma alternada até o final da minha carreira. Bom, cheguei aqui ao final da minha terceira carreira e agora vocês percebam que eu tenho um aumento aqui e um ponto sozinho aqui. Como a gente já iniciou com aquela correntinha aqui no começo, ó, essa primeira correntinha aqui, ó, vou até deixar um pouquinho mais frouxa, que foi onde a gente finalizou com ponto baixíssimo, aqui eu vou incluir um aumento. Então, se você costumar a fazer o aumento desta forma que a gente tá te passando, você vai sempre terminar a carreira com um ponto contrário ao que você começou, com a quantidade de pontos contrária ao que você começou, tá? Então, se eu comecei com um ponto sozinho, tecnicamente eu vou terminar com um aumento, tá? Pra ele poder seguir essa ordem certinha, tá? Vai estar sempre assim, um ponto solto, um aumento, um ponto solto, um aumento, um ponto solto, um aumento, sempre que você for trabalhar dessa forma. Então, se nós fizéssemos uma quarta carreira, eu começaria com um aumento, 2 pontos soltos, um aumento, 2 pontos soltos, um aumento, 2 pontos sozinhos, ok? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Aqui, a gente terminou as carreiras de aumento, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar a minha carreira e fiquei aqui com uma base um pouco maior do que a gente fez para o nosso porta-agulha, como vocês podem observar, tá? Essa daqui só tem 2 carreiras, essa daqui tem 3 carreiras, certo? Então agora a gente vai começar a subir. Aqui, nesse projeto, a gente só vai fazer 2 carreiras. Por quê? Porque eu tô fazendo um porta-joia, eu quero uma coisa que seja menor e um pouquinho mais bojudinha. Então aqui eu vou trabalhar exatamente da forma que a gente trabalhou o outro, tá? Eu vou fazer uma correntinha, vou encaixar a minha agulha aqui, ó, na parte de trás, na alcinha de trás do meu ponto. E vou trabalhar os pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Então, eu pego aqui a minha alça de trás, né? A segunda alça do meu ponto, mais a terceira alça lá de trás. E completo o meu ponto baixo. E sigo assim até o final da carreira. Percebam que aqui ele vai ficar em evidência, esse primeiro lado do nosso ponto, mas aqui ele já começa a dar uma envergadinha, ó. Perceberam? Então é isso aí. Agora a gente segue assim até o final do nosso trabalho. Bom, gente, aqui, ó, eu tô no último ponto da minha primeira carreira de subida, tá? Finalizei aqui a quantidade de pontos que eu tinha e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar. Aqui, nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos, tá? E aí a gente tem que considerar que a próxima carreira também vai ter que ter 25 pontos. Aqui, o meio é exatamente como a gente explicou no outro, tá? Depois que eu passei ele aqui por dentro, eu venho aqui, corto. Ele vai ficar escondidinho aqui, ninguém vai ver. Então aqui eu vou subir novamente mais uma carreira pra gente terminar o nosso segundo projetinho, ok? Então, eu fiz um ponto aqui. Vou fazer mais um pontinho aqui. E vou seguir fazendo o restante dos meus pontos baixos até o final da carreira.
Prontinho, ó, finalizado aqui os meus 25 pontos. Aqui eu já posso fazer um ponto baixíssimo. E tá pronta a segunda carreira de subida. Eu não vou fazer um acabamento nele, eu vou deixar ele assim. Podem aproveitar as opções que vocês têm em fazer ou não fazer o acabamento e dá tudo certo. Então aqui agora eu vou cortar esse restante de fio. Tá? Vou pegar esse ponto que eu fiz, vou desmanchar ele. Porque aqui agora eu vou puxar o que seria o meu fio de base pra fora e vou fazer um acabamentinho aqui pra ele simular um ponto baixíssimo, tá? Então peguei minha agulha, passei aqui na cabeça do ponto, puxei meu fio pra fora e vou passar por dentro deste elo aqui visto de cima, tá? O desenho que fica de cima. E prontinho. Aqui, ó, eu vou jogar esse fio aqui pra fora, ó, por dentro deste pontinho. Opa, sobe do lado de cá. E aqui depois eu vou pegar e vou arrematar por dentro dos pontos aqui, tá vendo? Eu tento fazer isso pelo máximo de pontos que eu puder, porque quanto mais eu passar, mais escondido ele fica aqui dentro dos pontos. Eu não vou identificar nem quem estiver comprando a peça de mim que isso é um acabamento, e a gente tem a segurança de que a peça não vai desmanchar com o decorrer do tempo, com lavagens, enfim, com o uso. Se você não faz um arremate bacana, consistente, pode correr o risco dele desmanchar a qualquer momento. Então, a gente faz o máximo de arremate que der. Depois a gente dá aquela moldadinha esperta para nossa peça ficar bacanuda. E prontinho. Temos aqui então o nosso porta-treco. A gente pode decorar ele com alguns itens. A gente pode colocar as nossas bijuterias. Vale observar aqui que inclusive os próprios pontos utilizados podem servir para a gente encaixar os itens que a gente quer guardar. Okay? E assim você tem aqui um cestinho bonitinho para você guardar as suas coisas. Bom, eu acho que depois dessas dicas e da produção dessas duas peças, você já consegue evoluir na produção das suas peças por aí, não é mesmo? Bom, esperamos que você tenha curtido produzir essas peças com a gente. Espero que vocês possam criar novas possibilidades com o que foi ensinado hoje e nos vemos na próxima aula. Até!